Olá, ouvintes do Papo de Vendedor Vet, eu sou o Marcos Nogueira e hoje eu tenho a honra da gente iniciar o episódio 4 com o Vitor Rezende. Ele que é contador, CEO da eContab, um cara jovem, cheio de ideia. E eu falei até para você aqui em off, Vitor, o quanto a tua empresa ela tem a capacidade de atender bem os clientes, sabe? Eu fiquei impressionado, não só pelos anos que eu tenho de experiência assim, no mercado veterinário, mas o quanto vocês cuidam do cliente, sabe? Eu já vou iniciar esse nosso bate-papo primeiro, te dando um presente, que é aqui do nosso podcast. É o nosso planner aqui personalizado para o Vitor. Opa. Falar de organização e planejamento com planner, né? Perfeito, amigo. Nada mais perfeito. E gostaria de te agradecer pelo seu carinho, por ter aceito o convite. Eu sei que a tua agenda é apertada. Nossos ouvintes vão apreciar muito esse momento, esse bate-papo, essa troca. E eu quero iniciar conhecendo um pouco da tua trajetória. Cara, jovem, 27 anos, se formou cedo. Como é que foi para você, assim, escolher a contabilidade? Então, primeiramente, gostaria de agradecer, né, pela oportunidade. Claramente, dá um jeito de encaixar na minha agenda essa oportunidade aqui. É muito legal. O convite foi de surpresa, mas gostei bastante. E, assim, a minha trajetória na contabilidade, ela iniciou como 98% dos casos, né, de quem trabalha com contabilidade. Até porque você parar pra pensar, pô, ninguém nasce, vou ser contador, né? É verdade, né? Normalmente você pensa em jogador de futebol, algo assim. Mas é porque minha família é toda de contabilidade, os meus avós, meu pai, minha tia, a minha mãe também hoje está nesse ramo. Então, assim, ficou meio difícil fugir disso, né? Mas, assim, eu comecei muito novo, né? Aos 14 anos, obviamente, ajudando lá a empresa do meu pai, saí da escola, depois das aulas, a gente estava pela manhã. Então, na parte da tarde, depois do almoço, eu ia até o escritório do meu pai para poder ajudar. Inicialmente, comecei com coisas básicas lá. Mas aos poucos a gente foi, eu fui gostando da contabilidade, né? Porque vou ser bem sincero, né? Em 14 anos, seus amigos indo jogar bola, indo pra casa dormir ou fazer alguma coisa, alguma atividade, você indo para o escritório de contabilidade ficar mexendo em papel, não era um dos melhores, né? Mas com o tempo você começa a gostar e principalmente o que eu entendo como coração da contabilidade, né? Como você me falou, a questão do atendimento. Eu comecei a gostar da contabilidade quando vi que era bom resolver os problemas das pessoas. E isso começou a me despertar esse interesse, né, pela contabilidade. E de lá pra cá, enfim, aconteceu bastante coisa. Me formei, depois de tempo saí do estado do meu pai, né, que trabalhar com família é realmente um pouco complicado. E de lá fui para uma empresa multinacional, né, trabalhei numa contabilidade interna, onde graças a Deus aprendi bastante coisa lá. O lado positivo e o lado negativo. Tanto você trabalhar numa empresa tradicional, né, como você também trabalhar numa empresa multinacional, onde os processos são muito bem definidos. E aí você tem, tendo essas experiências, você tenta tirar o melhor de cada uma, né? Então, assim, o tradicional nem tudo mal ele é, como a multinacional nem tudo bom também é. Então, depois de ter essa experiência, eu parei pensar e olhava pro lado, olhava pro outro, via meus colegas, né, que são pessoas que eu, assim, super amo, até hoje tenho contato com eles, né, muito bons na contabilidade, porém eles não tinham aquela questão de empreender, né, então eu olhava pro lado, olhava pro outro, via um pessoal lá de 40, 30 e poucos anos, muito mais velhos do que eu, tendo um salário, chutava a luz aqui, mediano, né, para os termos brasileiros assim, e uma rotina muito fixa, né? Porque o ruim da parte de uma empresa multinacional é que você não tem muita liberdade de poder aprender coisas novas, né? Normalmente te colocam naquela direção e você segue ali até o final. E isso me incomodava bastante, porque era uma coisa que eu tinha na parte da empresa do meu pai, a liberdade de poder conhecer diversos setores, que me ajudou bastante, obviamente. Enfim, tendo essa linha de raciocínio, eu falei, olha, não vai dar pra mim isso aqui, eu acho que eu vou começar a arriscar. E aí eu fui um pouquinho, mesmo trabalhando lá na multinacional, tendo meus clientes por fora, atendendo. Quando eu vi que já ganhando muito mais por fora do que lá dentro. Que legal. E aí eu falei, ó, vou arriscar. Vai resolver os problemas dos outros, né? Vamos resolver os problemas dos outros. Cara, você tocou num ponto, e aí até comentei contigo que eu tenho o hábito, né, muito de anotar, assim, porque o intuito do podcast é realmente aprender, né? Os ouvintes, na grande maioria, são empresários, veterinários, e esse espaço de trazer, uma cabeça brilhante como a tua, que
teve um sonho, para resolver um problema e tá aqui colocando, compartilhando essa experiência, eu acho que o objetivo é concluído, assim, só nessa sua primeira frase que trazer para o nosso público, abrir literalmente a caixa de ferramentas, porque o veterinário fica, primeiro que já não gosta de número, né? Então, você falou, teve a sua trajetória aí dos 14 anos de papel, número, se tu falar para o veterinário hoje em dia, gestão financeira, gestão contábil, ele vai sair correndo. Normalmente ele delega, né, essas informações, e para isso, sim, precisa ter alguém de muita confiança como vocês aí da eContab para tocar esse negócio, que também é o sonho das outras pessoas, né? E eu tô trazendo essas histórias também para extrair o máximo aqui para o nosso público, né? Hoje a gente tem ali os veterinários, principalmente os autônomos, né? E hoje no nosso mercado é muito usual. Ontem mesmo eu fui falar com um veterinário que ia prestar um serviço para uma clínica. Ele é um especialista e ele não tinha a mínima ideia de como ele fazia ali para dar uma nota ou se vale a pena para ele abrir uma empresa. Essa é a maior dúvida desse autônomo. Queria que você falasse um pouquinho, vamos já entrar lá no nosso assunto da contabilidade, que é o teu know-how, para a gente ajudar esses veterinários. Perfeito, perfeito. É uma dor que, assim, acontece em muitos ramos, né? Mas principalmente nesses segmentos onde você tem essa possibilidade de atuar como autônomo ou atuar como uma pessoa jurídica, por exemplo. E assim, inicialmente, né, a gente entendeu de fato o que é trabalhar como autônomo, né? Tá. Muitas pessoas acham, eu vou trabalhar como autônomo, então tudo bem, sou uma pessoa física, sou autônomo, vou começar a prestar serviço e acabou. Pronto, não. Legalmente falando, você trabalhar com autônomo não funciona muito bem assim. Existe uma mini burocracia, obviamente não tanto quanto você abrir uma empresa, né, nem custosa também, mas existe uma mini burocracia que tem que ser cumprida, né, para você poder atuar legalmente como autônomo, né? O primeiro ponto é você fazer a sua inscrição, né, municipal, você se cadastrar na sua prefeitura, para você ter essa habilitação, né, para poder prestar o serviço. Ótimo. Além disso, como isso varia... Mas isso, desculpa, é independente até de ter empresa ou não. O médico veterinário com CRMV, ele abre uma inscrição municipal ou não? Ele teria que abrir uma empresa para ter essa inscrição municipal. Porque muitos deles emitem recibo como autônomo, por exemplo. Então, não sei se cadastra lá no site, aí a dúvida também. E aí não precisa desse caminho ou é um caminho diferente? Como é que a gente pode tentar... Vamos colocar assim, acho que o nome desse episódio a gente ao final vai descobrir, mas meu sentimento aqui descomplica a contabilidade para os veterinários, entendeu? Perfeito. Nesse primeiro momento, eu vou escolher qualquer possibilidade de conversar sobre PJ para a gente não misturar o assunto. Vamos Show. Direto já na questão de autônomo. Tá. E aí foi nesse ponto que eu falei. Muita gente realmente opta por esse caminho que você está falando, né? O cara decide ser autônomo, ele vai só dar confeccionar um recibo dele lá e dar o recibo quando ele prestar o serviço. Não é assim que funciona. É uma parte do processo. A parte inicial desse processo é você estar regular. E você estar regular é essa questão da prefeitura, inicialmente, onde você tem que ter uma inscrição municipal lá, você vai se cadastrar como autônomo veterinário nessa situação, né? E algumas prefeituras você paga um alvará, aqui no Rio de Janeiro você paga o alvará uma única vez, tá? Quando você faz essa inscrição, e você paga a vigilância sanitária, que já é uma questão anual, tá? Todo ano você paga. Então, isso depende, obviamente, de cada tipo de prefeitura. Eu citei aqui Rio de Janeiro, né? Mas outras prefeituras funcionam de uma forma diferente. Perfeito. Tirei minha inscrição municipal, paguei meu alvará, estou com o meu alvará de funcionamento, tenho uma vigilância sanitária em dia, que eu pago anualmente. Vamos agora para a parte tributária como autônomo, tá? Que é um ponto também que acaba as pessoas pecando um pouquinho. Eu amei esse teu passo a passo, inclusive já anotei aqui, inscrição municipal, alvará, vigilância sanitária em dia, beleza. O autônomo, ele pode estar sediado na casa dele, por exemplo, tranquilo, ele não precisa ter um consultório, porque muitos desses veterinários são volantes, então prestam serviços em diferentes clínicas, em diferentes lugares. Exato. É tranquilo, então fazer esse passo a passo, mesmo se o cara não tenha um local físico, assim. Sim, na hora que você faz essa inscrição, né, são ditas
são perguntadas, né, várias questões de como que vai ser essa prestação de serviço, e uma delas é você indicar que você presta serviço fora daquele estabelecimento. Como se fosse volante, por exemplo. Exato, você atua em um local fixo fora dali, ou você atua em porta, podemos assim dizer, né? Show. Entendeu? Então tem essa opção na hora que for cadastrar. Exato. Aí, beleza. Eu tô fazendo literalmente o papel de aprendiz aqui veterinário, porque se eu soubesse disso quando me formei lá em 2008, eu teria resolvido muitos dos meus problemas, né? Com a experiência, em ter a empresa, em ter sonho, eu consegui ali ter uma jornada que foi na dor, foi na porrada. Então, trazendo você aqui, cara, a ideia é realmente descomplicar a contabilidade para esse veterinário. Então, cara, ficou muito claro, ficou entendido esse passo a passo. E agora vamos para a parte tributária, que é o que ninguém gosta muito de falar sobre, né? Vamos lá. Perfeito. E essa parte aqui a gente pode definir como uma parte de legalização, aquele trâmite inicial que eu te falei, que é menos burocrático como a questão da PJ, mas aí também a gente vai por ramo da parte da tributação, né, que aí é onde toca na ferida, né, e de fato é um pouquinho complicado. Vamos lá. Pegando o gancho da prefeitura, tá? Parte tributária em relação à prefeitura, ISS. Tá. Ponto. É isso que você paga trimestralmente. Estou utilizando aqui o caso, né, da Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje, em 2024, se não me engano, essa taxa trimestral para autônomo é em torno de R$341, né? Se você dividir aí, vai dar cento e pouquinho por mês. Então, para a Prefeitura, tributariamente, você paga o ISS, ok? Que é basicamente esse valor trimestral, 300 e pouquinho. Indo agora para a parte do âmbito previdenciário, tem o famoso INSS, né? Que a gente conhece aqui como o antigo GPS. E aí é basicamente a sua contribuição, né, para você ter a sua aposentadoria. E aí muitas pessoas vão perguntar, poxa, é obrigatório? Se eu não quiser me aposentar, se eu quiser fazer uma previdência privada, eu posso? Então, seguindo a lei, né, que determina a questão do INSS, todo o trabalho remunerado, ele tem que ter essa contribuição para o INSS. Então, teoricamente, sim, você tem que fazer a sua contribuição para o INSS, onde basicamente você tem duas possibilidades, né? Ou você vai pagar em cima de 11% sobre o salário mínimo vigente daquele ano, e aí você só vai se aposentar ganhando um salário mínimo e também se for por idade. Perfeito? Perfeito. Então essa é a primeira opção. 11% sobre o salário mínimo, que você se aposenta com o salário mínimo e também só conta por idade. E a segunda opção, que é a mais onerosa, mas que é, entre aspas, mais vantajosa, que você paga 20% sobre os seus rendimentos ao teto. Como assim ao teto? Vamos lá. Vamos supor que você... hoje o teto, se não me engano, do INSS está em base de 7 mil e pouquinho. Esse é o teto, tá? Que você pode... onde você vai fazer a contribuição. Então, aquele cara que está... Por exemplo, vamos supor que o teto é 7.500. Aquele cara que está pagando, recebe 7.500, ele paga o mesmo de INSS que o cara que está com 20 mil. Certo. Beleza? Só para entender isso. Então, você pagaria 20%, né, sobre até o teto. Então, 2 mil paga 20%, 3 mil 20% e assim vai. Beleza? E aí você conseguiria se aposentar por tempo de contribuição, idade e, obviamente, é feito um cálculo para saber quanto que você ganha de salário, mas não seria um salário mínimo porque você contribui mais. Certo. Ok? Isso é uma questão opcional, pode ser os 11%, a maioria acaba optando pelos 11%, mas também tem a questão de 20%. Normalmente pessoas que estão já numa fase mais da vida dela, que já está pensando na aposentadoria, faz algum tipo de planejamento, acaba aumentando. Mas basicamente é isso. ISS Prefeitura, INSS questão da Previdência. Show. E por fim, o leão, né? Esse é o imposto de renda, que é a famosa dúvida de todo mundo. Né? Famoso imposto de renda. E só para pontuar, o INSS ele é mensal, tá? Legal. ISS trimestral, INSS mensal e agora vamos para o imposto de renda, o IR, né? Que é apurado através do Carnê-Leão, não sei se você já ouviu falar. Já. Que é apurado lá o quanto você vai pagar de imposto e se você vai pagar imposto, né, sobre os seus rendimentos. Certo. Que é lá basicamente você joga os seus rendimentos, suas despesas dedutíveis, chega uma base de cálculo. Vai pagar imposto, não vai, você gera guia e paga ali. Então seria mensal também, mas vai de acordo com as suas informações, se vai ter algum tributo a ser apurado, a ser pago ou não. É quase um caderno de entrada e saída, né? Você coloca lá o que você recebeu, ou seja, o que você emitiu de nota, que aí, nesse caso aqui seria um recibo mesmo, de autônomo, que o veterinário vai dar tanto para a PJ, se ele for prestar serviço para uma clínica, quanto para um cliente final.
Perfeito. Ele emite essa nota com base nesse passo a passo aqui. Aí Tá. você entrou num ponto, você entrou num ponto muito bom. Aham. Essa questão que eu listei aqui é um médico veterinário que ele atua diretamente para pessoas físicas. Tá. Ok? É o consumidor final só. Exato. Show. Toda essa burocracia por questão de pessoa física, Aham. tá? Até porque quando você atua com pessoa jurídica, existem algumas diferenças. Por exemplo, você pode atuar como autônomo através do RPA, né? Mas não é você que paga a guia de INSS. Quem faz quem desconta esse INSS e Seria repassa a para o empresa. governo é a própria empresa. Certo. Porque você fica Aham. registrado como autônomo daquela empresa, então ela que se torna, por ser uma pessoa jurídica, e você ser uma pessoa física, a pessoa jurídica se torna obrigada a fazer esse recolhimento e repasse para o governo. Ah, legal. Entendeu? Bacana. Então tem essa diferenciação, né? Então, se eu atender 10 clínicas, eu como dermatologista, eu vou atender 10 clínicas diferentes, eu tenho que ter 10 registros diferentes nessas 10 clínicas diferentes. Exato, você tem que a parte legal é você fazer esse registro, que obviamente, basicamente, você passar os seus dados para a certo. clínica vai passar para o contador e o contador vai fazer o registro lá como RPA. Como RPA. Tá? Show. Entendeu? Obviamente, uns pontos que tem que tomar muito cuidado é aquilo. Quando você contribui, você deu o exemplo de você estar aí prestando serviço para diversas clínicas. E todas as diversas clínicas, se elas fizerem recolhimento, vão fazer recolhimento do INSS. Lembrando que você só pode fazer o recolhimento acima até o teto. Até o teto. Né? Então, se você, por exemplo, em 5 clínicas, tu já atingiu o teto, da 6ª em diante, você vai ter que comunicar que você já contribuiu com o teto, então não vai ser descontado isso de você. Tá. Entendeu? Legal. Isso é uma questão que a gente pega bastante lá, que a gente faz até uma recuperação tributária, que a gente analisa, vê esses pagamentos de INSS a mais, né? Devidos, na verdade, a gente consegue fazer uma recuperação e acontece bastante isso. Então a gente sempre pontua para tomar cuidado com isso. Certo. Entendeu? E agora aqui, cara, voltando na parte, ficou bem claro, voltando na parte aqui do imposto de renda, o famoso carnê-leão lá do nosso cartão de entrada e saída. Você falou de despesas dedutíveis, né? O que é para o veterinário dedutível, assim? Então, em resumo, é o que a gente sempre segue uma regra de você ter despesas dedutíveis ser aquilo que são despesas onerantes para você fazer a prestação de serviço. Seja aquele material que você está utilizando para realizar a prestação de serviço, o aluguel, que tem que estar no seu nome pessoa física, até aquela atendente que você pode registrar, mesmo sendo uma pessoa física, você pode registrar legal. um funcionário. Isso entra também como uma despesa dedutível. Enfim, essas despesas que são lá do dia a dia para que você são necessárias para você ter aquela prestação de serviço. Legal. Entendeu? Aí você recolhe essas notas, faz esse livro de entrada e saída, que é até um sistema da Receita, né? E aí é apurado lá o imposto que você vai pagar. Perfeito, né? perfeito. E essa estratégia, assim, é uma estratégia... Tem como tu trazer, assim, um cenário, assim? Agora eu quero fazer... um cenário do tipo, vou fazer essa estratégia porque tem veterinário que está iniciando a carreira e aí para abrir uma empresa, que todos os custos, que a gente vai falar um pouquinho também, não é o momento. Então, qual o momento que ele liga o alerta, vou melhorar a pergunta, qual o momento que ele liga o alerta que ele tem que abrir uma empresa? Então, a gente como contador, por ter uma experiência no assunto, a gente tenta chegar a alguns números para a gente já ter uma ideia. Na primeira conversa com a pessoa, a gente já ter um direcionamento do que pode ser feito. Porém, como eu já atendi diversas vezes, diversos casos diferentes, cada caso é um caso. Já peguei casos, né, que o cara com 5 mil já era melhor abrir uma empresa, outros que com 10 era melhor manter como pessoa física. Então, assim, mas eu posso pontuar para você que dificilmente passa desses 10. Tá? 10 mil de faturamento bruto para você continuar como pessoa física. Se eu passar de 10 mil, então já é um sinal de alerta para eu abrir uma empresa. Já é um alerta. Eu acho que esse limo de alerta aí, ele já pode iniciar dos 7 aos 10. 7 aos 10. Entendeu? O que vai, pelo menos, determinar isso é a questão ali das despesas dedutíveis que você pode ter. Que pode ter. Para relação a isso. Porque você imagina, vai que ele é uma pessoa que ele é um veterinário que ele não tem custo. Basicamente, ele atende de porta a porta, mas ele tem, assim, uma grande demanda, né? Mas ele não tem custo, não tem aluguel, não tem funcionária. Então, as despesas dedutíveis dele são pequenas. Poucas, Então, assim, de repente, para esse cara lá com 7 mil, 6 mil... Já vale a pena. Já vale a pena. Mas o cara que tá com 10 mil, mas ele tem essas despesas, não, dá para manter. Entendeu? Por isso que é caso a caso, mas normalmente a gente liga um alerta em relação a isso, nesse faturamento aí. E a tua empresa lá, a E-Contábil, ela faz esse diagnóstico nesse momento, assim, que o autônomo precisa entender se abrir um CNPJ ou continuar ali no carnê-leão?
Sim, isso já acontece já. Normalmente, quando a pessoa já ultrapassou muito esse valor, né? Não deixem passar esse valor, porque, cara, imposto é uma coisa que, dentro dos limites éticos, você tendo uma boa estratégia, é super importante você estar muito organizado, porque lá na frente você vai pagar a conta, né? Não tem como você fugir disso. Então, eu vejo muitos veterinários até deixando o barco, sabe? Ah, vou ver, vai ver. Ah, nunca fiz isso. Ah, não tenho contador. E aí, quando vai ver, o problema tá enorme. Então, assim, é um alerta que tem como resolver, tem como ter um diagnóstico. Então, a Econtab e o Vitor podem ajudar vocês com isso. E agora eu vou aprofundar mais, eu vou puxar mais essa questão. Vamos entrar agora no PJ, né? Que assim, a gente falando do veterinário que abre uma empresa, que tem ali a clínica. Eu sofri muito na pele por diversos problemas de contabilidade, dentre eles impostos, dentre eles gestão financeira, e tudo por não ter esse papo aqui hoje com você, né? Por isso trouxe o podcast para não sofrerem ali tudo que eu sofri, isso que eu não quero. Então, esse é o intuito, e obrigado mais uma vez por você estar aqui, tá? Essa questão, cara, do PJ. O que o veterinário, a clínica veterinária, ela tem que estar atenta, assim, para que não aconteça um problema grave, assim. Vou melhorar essa pergunta. No teu radar, assim, quais são os problemas que esses empresários mais sofrem por deixarem de cumprir alguma obrigação com o contador, por exemplo? No caso, você está falando do PJ, uma empresa. Uma empresa. Agora a gente partiu para o cenário ali da empresa, o veterinário quis abrir uma clínica, ou então ele agora é um CNPJ como um volante. O que ele não pode deixar de fazer? Responder o teu WhatsApp, eu sei que tu vai responder, e olha que eu te respondo, né? Mas quero saber o que eles não podem deixar de fazer. Então, eu acho que tudo se inicia, né? Por um problema que está na maioria da população brasileira, né? Quando a gente decide empreender, a gente tem que entender que a gestão financeira está muito... É muito importante, principalmente nesse primeiro passo, né? Quando você está ali, por exemplo, querendo montar sua clínica, ou você já está iniciando aquele projeto. Então, você ter essa gestão financeira, o controle mínimo que seja, para você entender aonde que seu dinheiro está indo, aonde você pode cortar custos, cortar despesas... inadimplência, né? Ter todo esse controle é muito importante para quem está iniciando, tá? Obviamente, para aquele pessoal que já está há anos no mercado, sem isso não tem como sobreviver, né? Mas para quem está iniciando, acaba pecando muito nisso. É famoso deixa a vida me levar, empurra com a barriga, tá fechando a conta ali, tá sobrando dinheiro na conta ali, tá achando que tá tudo certo. Não é muito bem assim. E mistura CPF com CNPJ, várias contas. Então, para quem tá iniciando, ocorre essa questão, né, de não ter uma gestão financeira, nem mesmo que seja mínima. Ocorre, como você bem falou, confusão patrimonial, fica pagando contas da empresa, da pessoa física na pessoa jurídica. Então, isso pode causar muitos problemas, né, para o empresário, questão de fiscalização e tudo mais, e além da desorganização que pode levar à falência, né? Então, muitas empresas, infelizmente, né, tem até um dado aí que o pessoal fala, né, que nos 5 anos, mais de 50% já, nos primeiros 5 anos, né, mais de 50% vai à falência. Acabam fechando. Então, assim, a questão financeira está muito, muito ligada a isso, né? Então, que acaba acarretando em outras situações, né? Não tem controle financeiro, às vezes ficar pagando muito juros de forma desnecessária, acha que a empresa não está dando lucro, mas o lucro de fato não está aparecendo porque você está misturando a pessoa física com a pessoa jurídica. Então tudo começa aí. Então no início eu indicaria para esse autônomo ou que está indo agora para uma pessoa jurídica, ele tem muito esse controle financeiro, tá? Entrada e saída, a mesma coisa. O teu CPF é uma empresa, eu sempre falo isso, o teu CRMV é uma empresa, mas aí quando você tem uma empresa, também é necessário manter aquela organização financeira de fluxo de caixa, de entrada e saída, notas fiscais, até porque quando vocês puxarem essas informações, vocês precisam ter elas minimamente organizadas para emitir os impostos corretos, né? Para que não tenha nenhum problema de pagar juros, como você falou. Então, a gestão financeira, realmente, cara, você tocou na ferida do veterinário. Essa organização, e principalmente, sabe o quê? Parar no dia a dia. A gente está lá atendendo o cliente, atendendo o pet, a gente vai vir outro cliente, o veterinário não para 2 horas na semana para olhar a gestão financeira.
É complicado isso? Descomplica agora a contabilidade para o veterinário. Quantas horas por semana o veterinário tinha que se propor a ficar ali, na gestão financeira e na gestão contábil? Olha, isso depende da movimentação, né? Que está muito interligado ao trabalho que vai te dar e também como você decidiu fazer esse controle financeiro, né? Que é um passo importante. Por exemplo, hoje existem tecnologias que te facilitam a ter esse controle financeiro, Legal. né? Obviamente, como é uma tecnologia, como é um produto, tem um custo, tá? Mas, de repente, esse custo, comparado ao que tudo pode ocasionar por você não ter um controle financeiro, é interessante. Eu vou colocar na linguagem do veterinário. São os sistemas que a gente tem ali no dia a dia, paga mensalmente, para ter acesso ao prontuário, para ter acesso à gestão financeira, gestão de estoque. Perfeito. Então, tudo isso é visto pela contabilidade, né? Exatamente. E quem não pode fazer isso? Aí vai lá no Excel? É aquilo. É melhor. Muito cliente entra lá para contabilidade, a gente tem uma pegada muito digital. E assim, desde o início eu sempre tentava fazer com que a empresa do meu cliente também se tornasse um pouco mais digital, um pouco mais tecnológica. E sempre indicava o melhor para ele. Só que comecei a parar a pensar que às vezes o melhor não é o melhor sistema. O melhor controle financeiro é aquele que funciona. Ah, legal, aí ó. Entendeu? O melhor controle financeiro é aquele que funciona. Não adianta eu colocar o melhor sistema para ele, não adianta eu fazer os treinamentos com ele se ele não vai seguir aquilo a risco, se ele não vai alimentar o sistema e aí não vai dar em nada, entendeu? É melhor que ele, querendo ou não, me desculpe, o pessoal da contabilidade lá, da Contábil vai me matar, que ele faça isso num caderno, mas ele entregue aquilo fechado direitinho, tire uma foto e mande pra gente, do que ter um sistema tudo branco, vazio e que não vai ajudar em nada. Que ele vai demorar 3 semanas para botar uma informação. Exato, então assim... O melhor controle financeiro é aquele que funciona para o cliente. Obviamente, como você vê que o cliente tem mais dificuldade, vamos começar por baixo. Poxa, hoje você já faz o controle financeiro? Pô, faço, um caderno. Pô, vamos fazer uma planilha. Tem a E-Contábil, a gente tem uma planilha lá que a gente disponibiliza para todos os clientes, né? Para quem não tem esse controle. É uma planilha super básica, mas com as informações que eles jogam lá já geram uns gráficos, já gera alguns gatilhos ali que ele, poxa, caramba, alimentou o gráfico, então entrou isso aqui, saiu isso aqui, pô, legal. Então já dá uma motivação ali para ele, já consegue já mexer no Excel. Pronto, terminou o Excel, aquele ano ali fechou no Excel, deu tudo certinho. Então, que tal a gente tentar agora um sistema financeiro um pouco mais simples, não tão complexo? A gente vai lá, então, para o sistema financeiro. Tem o famoso Conta Azul, que a gente consegue acessar esse sistema financeiro. Então, o cliente está lá na máquina dele, dando permissão para a gente consegue ver o que ele está fazendo lá e ajudar ele no dia a dia, entendeu? Então, é assim, como eu falei, o melhor controle financeiro é aquele que funciona, mas a gente sempre tenta causar ao pouco a pouco uma evolução do cliente, até porque o mundo mudou, né? As coisas mudaram, então é importante. O acesso à informação está aí a velocidade da luz, né? Então, se a gente não se preocupar em minimamente alimentar o sistema que funciona e encontre o sistema que funcione, dificilmente a gente vai ter resultado. Você falou de dados ali, eu sou muito adepto aos dados, né? De tomar a decisão baseada em dados, porque sem isso é uma hipótese, é uma ideia. É o que você falou. Ah, a conta está fechando, tá legal ali no final do mês, mas... O que eu posso fazer estrategicamente para melhorar? Então, com os dados, a gente já consegue navegar de uma maneira melhor. Então, vale a pena investir aquelas... você está começando, vamos colocar 2 horas semanais. Se não, ter alguém, inclusive, né? Tem empresas que têm também o serviço de gestão financeira que podem ajudar, dependendo do nível que você já esteja, para entregar essas informações ali bem certinho, né? Agora eu vou fazer também o papel aqui do dono da clínica, né? Lembra daquele caso que eu falei que falei ali com um prestador de serviço que não sabia se emitia nota, o que fazia, o que não fazia. Juridicamente, contabilmente, para o dono da clínica, o que é melhor para ele exigir e pedir para esse autônomo? É o RPA. Agora, nosso papel aqui é defender o dono da clínica, tá? É o RPA ou procurar profissionais que emitam nota fiscal? Essa é a grande... Perfeito, vamos lá. Eu acho que assim, para você tomar uma decisão, como você me falou, você tem que ter os números na sua mão, né? Legal. Toda vez que um cliente procura a gente, fala, olha, vou contratar com um MEI, vou contratar com um PJ, vai ser um RPA. A gente, obviamente, entra em algumas questões, né, para saber como que vai ser aquela prestação de serviço, se de fato ele pode se encaixar como um prestador de serviço ou vai ser um funcionário. E quando ele se encaixa, né, pelo cliente fala como um funcionário, a gente chega uma simples pergunta para ele. Vamos fazer uma simulação de custo para você ver quanto de fato esse CLT vai te custar? E aí você
com o que você já tem em mente que você pretende pagar ele, que eu imagino que você já tem algum valor em mente, a gente vê a diferença, vê se essa diferença vale a pena o risco que você está prestes a tomar. Então esse é o primeiro ponto, né? Tá. A gente tem um sistema lá da E-Contábil, como eu te falei, onde a gente gera, colocando lá o salário, né, base que seria lá do funcionário, e gera os custos que teriam, não só com os impostos, mas também provisões, né, que a gente trabalha lá com essa questão de provisão. As férias que você um dia vai pagar para esse funcionário, você tem que pelo menos provisionar, guardar um pouquinho cada mês, para que quando chegue nessa época você realmente não acabe com todo o controle financeiro. Eu venho na minha mente, assim, os veterinários falando, se trabalha uma vez na semana, no máximo até 2, não é funcionário. É assim que funciona? Então, é porque existe alguns pontos, juridicamente falando, que geram um vínculo empregatício, né? A eventualidade, né, que você tá lá numa recorrência, né, que hoje em dia os tribunais acatam 3 vezes na semana para mais, né? Certo. Então 1 e 2 não acaba entrando. É um dos pontos que gera um vínculo empregatício. Então o pessoal acaba Fazendo essa conta. tentando driblar esse tipo de ordenamento jurídico, mas existem outros pontos também, subordinação também, entra nessa questão de gerar vínculo empregatício, né? Como eu falei, eventualidade também, submissão, entendeu? Subordinação, desculpa. Então, assim, tem alguns pontos que podem jogar Tem que ser observado. de forma positiva. Olha, não pode ser considerado vínculo empregatício por isso, mas vamos supor que essa questão da eventualidade é um ponto a seu favor, porém tem 4 pontos que são contra. desfavoráveis. Então, se você for para questão trabalhista, se tiver um bom advogado do outro lado lá, fazer só o feijão com arroz, pode ser um problema. Então, por isso que tem que ser levantado como que vai funcionar essa relação. Entendeu? Beleza, se me passou que ele vai ser de fato um funcionário, vamos fazer um cálculozinho aqui, vamos ver se faz sentido. Olha, a diferença tá dando, sei lá, R$400, R$300. Faz sentido pra você? Não, quero arriscar. Não, tudo bem então. Mas você tá ciente de onde você tá se metendo. E você tá tomando essa decisão. Pelo menos você tá ciente, como eu falei, né? De toda a situação e acaba sendo pego desprevenido depois. Você já sabia que isso poderia acontecer. Tá. Então esse é o primeiro ponto. Foi ótimo, assim. Eu já clareou muita coisa na minha cabeça. Partindo do princípio que a parte jurídica tá ok, né? Eu tava fazendo o papel aqui do dono da clínica do hospital veterinário. Um veterinário volante, ele vai lá uma vez no mês. Então, tributariamente falando, contabilmente falando, o que é melhor para o dono da clínica? É receber esse RPA ou é receber uma nota fiscal de uma pessoa que tem PJ? Isso se vale também para o veterinário? Para ele é indiferente o que ele vai pagar de imposto? Como seria essa relação? Assim? Então, vamos parar a pensar. Para o dono da clínica, por exemplo, se você contrata um prestador de serviço, assim, vou falar só da parte tributária, né? Tá. Ele vai ter lá o valor do serviço dele, você vai pagar, vamos supor, R$3.000. Você vai pagar esses R$3.000 diretamente a ele, pronto, morreu. Resumindo muito, mas é bem isso, seria né? isso. Agora vamos pensar no caso do RPA. No RPA o que acontece? Você tem que ter o RPA, ele vai fornecer a documentação para você, você vai informar para o seu contador que o valor acordado bruto é R$3.000, vai ser gerada a folha na hora de fazer o pagamento, vai ser descontado os impostos daquele RPA, você vai pagar o líquido para ele e os impostos você vai repassar para o governo. Então, financeiramente falando, para você não muda nada. Se na sua cabeça são R$3.000 que você pagaria a ele. Mas para o RPA muda. Por isso que por muita gente acaba não sendo assim, vantajoso, porque tem um desconto. Né? RPA você está atuando como pessoa física e você tem lá os descontos de INSS, imposto de renda. Então, para quem está prestando serviço, às vezes não é muito bom. Mas para o dono da clínica, financeiramente falando, dá quase no mesmo. Dá quase no mesmo. Mas aí ele fica certo ali, numa forma contábil, de estar pagando por aquele serviço, né? Para não ficar nada debaixo dos panos, né? Ele paga, transfere para o veterinário, o cliente paga na maquininha da clínica e aí essa jornada, assim, desse trâmite burocrático acaba se perdendo. Eu vejo que esse também é um cenário ruim, né? Para o RPA, beleza, para ele vai ter o desconto, a clínica vai pagar. Mas, de repente, se ele tiver sempre que emitir esse RPA, é melhor aí ele partir do princípio que ele não faz esse passo a passo, ele vai para um PJ, ele abre um PJ, né? Exato. Ou não? Então, faz sentido? Faz sentido, faz total sentido, né? Principalmente, às vezes, quando ele trabalha em outras clínicas, né? Sim. Então, por ter, hoje, atualmente,
essa questão da pejotização, de repente você tem uma PJ, olhando agora para o lado do médico veterinário, Aham. você abre portas, podemos assim Sim. dizer, de poder prestar serviço para outras pessoas jurídicas, né? Show. E você acaba não tendo esse desconto também como pessoa física. E eu sou um bom vendedor, tá? Eu trouxe você aqui, eu quero saber o que a Contábil vai fazer para aquele veterinário que quer abrir o PJ. Quem assistiu o episódio até o final, a gente vai colocar ali na descrição da legenda. Perfeito. Tá vendo? Já arrumei aqui para vocês um benefício aqui da Vai Contábil. ter, com certeza. Tá vendo? Com certeza. É bacana. Assim, porque, cara, a gente tendo ali o PJ, é o que você falou, gera outros leques, né, para outros serviços, outras palestras, por exemplo, treinamentos, consultoria. Você pode ter um CNPJ não só para serviço veterinário, você pode entender ali o que você faz e aí conseguir também ter uma organização melhor, né? Então, cara, ficou muito claro, mais uma vez, obrigado. E agora eu queria entrar um pouco no assunto de tendência, assim, né? Do que você está vendo, assim, Você conhece bastante o mercado veterinário, o mercado pet, vários outros mercados. Deve ser bacana essa tua profissão que tu conhece várias outras histórias, né? Mas o que você vê, assim, de tendência, não só de mercado veterinário, vem na tua cabeça, assim, tem alguma coisa, vou melhorar, tem alguma coisa para veterinário que tá para sair uma lei bacana, que vai melhorar, que vai reduzir imposto? Tem alguma coisa que a gente tem que ficar antenado já, lá para frente? Olha, assim, vou ser bem sincero com você, talvez não seja algo muito positivo. Eita, então não é uma boa... Mas, assim, existem vários projetos de leis, obviamente que, como eu falei, são só projetos, né? Não tem nada fechado que de fato vai acontecer. Mas algo que eu vi que tramitou e teve um avanço foi, por exemplo, você poder deduzir gastos, né? Com pet, né? Legal. Para você poder abater no imposto de renda da pessoa física, se tornar uma despesa dedutível. Né? Né? Então quer dizer, não, isso é muito importante que você está falando. Então, não se sabe a previsão disso, né? Exato. Mas quer dizer então que o consumidor final cada vez mais vai existir nota fiscal. Exatamente. Então aquela ideia dele chegar no estabelecimento, não precisa nota não, eles vão cada vez mais pedir essa nota. E aí não importa, se é o veterinário autônomo, especialista, que está recebendo X, a empresa Y, ele vai querer receber a nota fiscal do que ele pagou, né? Exato. É isso. Isso já aconteceu com outros ramos, né? A parte odontológica, a parte médica. E como tem crescido bastante, né? Essa parte pet, esse custo, né? Que as famílias estão tendo, né? Com seus pets, surgiu esses projetos de lei. E, inicialmente, pelo que eu dei uma pesquisada, o primeiro a sair vai ser para quem utiliza como cão-guia. Tá? Esse é o que está mais avançado para quem utiliza o seu pet como cão-guia, de você poder deduzir. E, obviamente, implementando isso já é um pulo para o outro projeto de lei, né, que é a demais população, né, poder utilizar não só os serviços veterinários, como alguns tipos de compra de produtos também, ração e tudo mais. Então, isso, obviamente, não sabemos quando isso pode sair, mas é algo que tem que ficar bem alerta, porque isso vai mudar completamente o jogo que funciona. Vai mudar o cenário. Aquela nota que para ele não faz muito sentido, não, tudo bem, acabou. Não, agora para ele vai doer no bolso, vai ser importante. Entendeu? E eles vão lutar por cada nota. Exatamente. É interessante, até para que o veterinário se regularize, para ele entenda tudo isso que a gente está falando aqui, desse passo a passo, dessa gestão, para ele cada vez mais realmente fique próximo dessa gestão, né? E que ele consiga sim ter um cenário para frente do que é o serviço dele, porque não ter isso de uma forma bem certinha complica muito a vida da empresa, a vida do veterinário, a vida de quem contrata. Então aí a oportunidade está aí para quem quiser. Ao final do episódio, a E-Contábil vai disponibilizar aí para os nossos ouvintes um benefício bacana lá, para que a gente possa, quem está começando, até mesmo quem quer realmente fazer um diagnóstico estratégico, né? Isso, assim, eu acho que faz total sentido, porque vamos para pensar, você escolheu aquilo para ser sua profissão, né? Vamos dizer que você seja por dinheiro ou seja por amor. Você tem que se informar, você tem que saber os âmbitos, principalmente tributários, que é realmente que é ali que você ganha seu dinheiro, meu amigo. Então, você tem que entender qual é o melhor cenário para você. Mesmo no início, faz uma consultoria, entendeu? Ou procura, de repente, você tem um contador de confiança. Se de repente ele tem entendimento naquele segmento, que é muito importante também, entre em contato com ele ou procura uma empresa especializada em relação a isso, para te dar um mínimo de orientação. É só uma consulta, você faz uma consulta, vai fazer um levantamento ali, entender melhor essa situação
e aquilo ali você toma a sua decisão, entendeu? Mas é importante aquilo, você saber onde você está se metendo pelo menos. Isso é muito importante. Para não dar confusão. Uma das coisas que acontece muito, aí eu vou até entrar agora ver se você consegue descomplicar a contabilidade, né? Beleza. O veterinário, por vezes, ele vende produto pet da farmácia, né, remédio, etc. E ele vende também através do serviço, uma aplicação, por exemplo, de uma vacina, uma aplicação de uma medicação. Como funciona essa separação? Agora chegamos lá no mundo onde está todo mundo regularizado, todo mundo com seu CNPJ ou como autônomo. Tem diferença entre você vender um produto e você aplicar uma vacina dentro dessa estratégia fiscal? Exato. Vamos lá, existem produtos que são destinados à revenda, né? Então você tem lá o produto pronto, você revende aquele produto para o consumidor final, por exemplo, né? Então aí uma receita sobre uma comercialização, Legal. né? Então aí tem um tipo de tributação para esse tipo de situação e tem os produtos que você utiliza na prestação do seu serviço, onde a base final é a prestação do seu serviço e você precisa daquele produto, né, material de uso e consumo, mais aplicados, para poder prestar o serviço. Então, esse produto, esse custo desse produto tem que estar embutido no seu serviço, porque, enfim, é sobre o seu serviço que você vai pagar o imposto. Legal. Entendeu? Então, são coisas diferentes. E se isso não ficar bem alinhado, ou seja, se eu estiver fazendo uma vacina onde essas informações não estejam ali segmentadas, você pode estar pagando mais imposto do que devia. Acontece isso? Exatamente, exatamente. Até porque, como eu te falei, se não tiver esse custo que você tem no seu serviço, em suma, a tributação no serviço é maior do que na revenda de mercadoria. Então você está pagando mais imposto, entendeu? Então é muito importante você ter esse controle e essa diferenciação direitinho. Até mesmo, vamos lá, seringa, agulha entra nessa forma de... Porque assim, o que a gente usa assim, fazendo exercício, até mesmo o veterinário autônomo que faz atendimento domiciliar, ele usa seringa, agulha, os insumos, então tudo isso tem que estar mapeado? Ele tem que anotar isso? Não que ele tenha que anotar, mas que ele tem que fazer pelo menos, vamos dizer assim, trimestralmente, semestralmente, Um inventário. uma atualização ali do serviço dele, né, dos custos envolvidos na prestação de serviço. Então, por exemplo, para eu prestar esse serviço, eu sei que minimamente de material eu vou ter isso aqui, de custo. Então aí você faz um cálculo para poder precificar melhor, né, o seu serviço. Enfim, você fazer o consumidor no final pagar o teu imposto. Senão você trabalhar, né, para pagar os impostos. Então, assim, você tem que tomar esse cuidado, né, para poder precificar corretamente, que é um problema muito grande, né? As pessoas não sabem precificar o serviço dela. O produto é até mais fácil. Você sabe qual o custo que você adquiriu aquele produto, então você consegue fazer um cálculo básico ali do quanto você tem que vender. Já o serviço é isso. As pessoas não botam no cálculo a seringa, as pessoas não botam... A hora do trabalho, né? Nada. A então, gasolina. Assim, exato. Faz isso uma vez pelo menos, para você já ter uma base. Depois de um tempo, dá uma atualizada, ver se continua sendo esse custo mesmo. Isso é muito importante, até para saber qual a sua margem de lucro, entendeu? Então, assim... para a parte de serviço, isso é muito necessário também. Show. Cara, agora eu vou pegar um pouco da tua jornada, assim, que você me falou e me chamou muita atenção de querer resolver problemas, né? Até anotei aqui, ó. Bom em resolver problemas das pessoas, né? Eu acho que essa é uma frase que hoje, no mercado veterinário, em qualquer mercado, eu vejo que é a maior habilidade que uma empresa, para contratar alguém, ela busca numa pessoa, né? Cara, esse cara tem a habilidade de resolver problema, então esse cara aqui é bom. Esse veterinário aqui tem a capacidade de resolver os problemas do cliente, então esse veterinário aqui é bom. Então, para mim, a melhor e a maior, sem dúvidas, a habilidade agora do novo século, né? Que as profissões que a gente conhece vão deixar de existir. Então, se você tiver essa sua capacidade de resolver problemas, isso muda muito o jogo, né? Então, a pergunta é assim, cara, eu quero extrair assim do teu sentimento, dessa tua jornada. Tem alguma história assim que tu consiga compartilhar de um case legal? Pode ser fora da veterinária, de um empresário legal, pode ser do teu pai, da tua família, assim, que você viu e assim, fala, cara, essa pessoa tem a capacidade de resolver um problema e por isso que essa empresa deu certo. Um case de sucesso, assim, legal, bacana. Eu vou listar da questão veterinária, legal. que me veio à cabeça. E até lá eu penso em outro no geral. Mas assim, na parte veterinária, né? Eu tinha uma amiga minha, a gente se conhecia há muito tempo e tudo mais. Então, quando ela se formou, a primeira pessoa que ela procurou, obviamente, ajuda foi a mim.
né, para poder ajudar no empreendimento dela. Então, ela teve um gasto significativo, um investimento significativo para poder abrir a clínica veterinária dela. Então, assim, achei muita coragem da parte dela, né? Ela, assim, chegou a trabalhar em outros locais, mas não ficou muito tempo. Já decidiu, logo depois, ter o próprio empreendimento dela. Onde, assim, inicialmente, pô, deu super certo, ela mandou muito bem, mas ela não estava pronta ainda para algumas situações. Não tinha, talvez, uma experiência, não tinha ainda um conhecimento em certas situações. E aí ela acabou dando um passo para trás. Ela fechou a clínica dela, né? Obviamente tudo em dia, sem imposto, sem nada, mas viu que não estava financeiramente valendo a pena. E agora ela agora trabalha como autônoma e tudo mais. E hoje ela ganha, financeiramente falando, né? Ela tem um retorno muito maior de quando ela tinha uma empresa. Tá? Então, assim, é um recado para as pessoas que às vezes você não está pronta, não é a hora certa, tá? Mas o importante é você tentar e aprender a extrair o máximo daquilo. Hoje, com certeza, ela já está mais estabelecida financeiramente, ela tem muito mais experiência, então, se ela quisesse, ela poderia abrir uma empresa e ela, enfim, se for da vontade dela, tenho certeza que daria certo. Mas ela tem essa questão de resiliência, entendeu? Então, minha dica seria... Resiliência. Exato. Porque assim, a gente, na internet, em vários lugares, a gente romantiza muito a ideia de empresário, ter negócio, tem que abrir um consultório, tem que abrir uma clínica. E além da resiliência, é o que você falou, é o momento. Exato. Né? Talvez, não maturidade, mas entender tudo que você vai passar, todos os problemas que você vai passar, não vai ser fácil. Você vai ter dificuldade. E mesmo tudo azeitadinho ali, você ainda vai ter problemas para resolver. Não vai deixar nunca de resolver nenhum problema. Exato. E qual é, assim, a virada, assim, que você pensa, assim, cara, aqui é a hora de... Agora, beleza, você contou a história da sua amiga, que é uma autônoma, que agora tem ali o capital, tem todo esse momento que, de repente, se ela quiser fazer. Mas qual é a virada, assim, na tua cabeça, assim, tão jovem, assim, que você vê nas outras pessoas? De ter uma empresa mesmo, de vai para cima. Se puder extrair, você falou de resiliência, se você puder falar 3 adjetivos de uma pessoa que quer abrir uma empresa, o que você citaria pra gente? Olha, eu acho que assim, quando você para conhecer uma pessoa, né, você já consegue ter uma ideia do estilo dela. Uma pessoa que você sente que ela daria certo, né? É uma pessoa que tá muito pra frente, ela não tem medo, e às vezes até tem medo, mas o medo não é um impeditivo para ela, entendeu? Então, assim, isso é muito importante. Isso é a principal característica do empreendedor, né? Todos têm medo, só que ele não pode ser um impeditivo para você seguir em frente, certo. Tá? Esse é o primeiro ponto. Ser resiliente, sem medo. Ser resiliente, e ter não o ter perfil, medo. assim, no todo, né? Eu acho que todo ramo tem que ter uma parte comercial. Parte comercial, legal. Aí, tá eu vendo? acho que você tem que saber vender o seu serviço. Porque eu conheço muita gente, como tem que eu te ser falei. vendedor. Exatamente. Papo de vendedor. Como eu te falei, eu conheço muita gente que trabalhou comigo, excelentes profissionais, ótimos, assim, sabem cada artigo, cada lei, manda muito bem. Mas não sabe vender o produto dele, o serviço dele. Então, assim, não adianta você ser um ótimo profissional se você não consegue demonstrar que você é um ótimo profissional. Entendeu? Então, assim, você tem que ter essa parte comercial aflorada. Exatamente. Esse nome veio por isso, Vitor. Papo de vendedor. Eu fiz questão de botar vendedor pra gente quebrar esse paradigma que vendedor é aquele cara chato que tá lá te vendendo alguma coisa. Jamais. Dentro dos... Óbvio que tem profissionais bons e ruins, né? Em todas as esferas que você conhece muito, mas vendedor, principalmente de serviço veterinário, não quer dizer que o cara não ama os animais, não quer dizer que o cara não tenha carinho pelo cliente, pelo contrário, é isso que você falou, é ter resiliência, é não ter medo, é ser comercial, saber vender a sua capacidade técnica, unir os pontos, de ser técnico com comercial. Exato. Esse é um perfil que a gente vê que dá certo. Vai dar certo? É uma luta, é o que você falou, vão ter os obstáculos e a gente tem que estar preparado para isso. E se também não for para ter empresa, né, cara, que ali na autonomia, sendo veterinário, consiga ter uma saúde legal, financeira e saiba também, é o que eu vi falando, o CRMV é a empresa, precisa saber se vender, precisa saber se posicionar, criar o seu valor ali na hora que você está atendendo o cliente. Então, por isso o Papo de Vendedor VET e por isso trazer um cara assim tão bom aqui pro nosso espaço.
Eu fico muito feliz. E, cara, mais uma vez eu queria, de verdade, te agradecer pelo carinho. Tu veio de longe pra estar aqui com a gente. É um cara jovem, com a cabeça pra frente, que, de novo, atendimento ao cliente excepcional da tua empresa, tua, assim, carinho. Você vê cuidado, carinho em quem vocês estão atendendo. Então, parabéns. Eu, Marcos, desejo sucesso absurdo, que conte sempre conosco aqui, tá? E queria que você deixasse aqui suas considerações finais pra gente. Já passou aqui, ó lá, 1 hora, nem sentimos. Nem sentimos. Já anotei aqui folha de caderno e quero que você deixe aqui essas considerações finais e obrigado mais uma vez. Pô, pra você ver, né? Quando o papo é bom, a gente nem percebe, passou 1 hora rapidinho. Mas enfim, mais uma vez, quem tem que agradecer de fato sou eu. Quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, né? Na verdade, já tinha recebido outros convites em relação a isso, mas gera aquela insegurança, como é que é e tudo mais. Mas, assim, foi muito bom o papo, né? É muito bom saber que talvez isso aqui esteja resolvendo o problema de alguém. Vai resolver, cara. Exato. Obrigado. Que, enfim, indiretamente isso é muito bom, tá? Enfim, agradeço demais pela oportunidade. Para os seus seguidores, quem quiser entrar em contato com a gente lá com o Recontábil, vão ter o prazer e obviamente um desconto especial que eu vou conversar aqui com o Marcos. Eu vou colocar lá na legenda lá um caminho para vocês falarem aí com o Vitor, com a empresa dele, e com certeza a gente vai ter aí um caminho de que você já faz bem, cara, é resolver o problema das pessoas, né? E o nosso episódio, eu sempre gosto de anotar aqui para ter um nome final, ver o que você acha, né? Descomplicando a contabilidade. Como é bom resolver os problemas das pessoas. Vou melhorar um pouquinho esse texto e vou colocar a parte da resiliência sem medo e que tenha pegada comercial para a gente ter e alcançar sucesso aí na medicina veterinária, quem também trabalha com segmento pet shop também, então... Perfeito. Pra cima, vamos juntos ali debatendo, a gente vai colocar o título para vocês e toda quinta-feira, 7h30 da noite, esse episódio está ao ar aqui no YouTube. Se inscreva no canal, tá? Isso ajuda muito a gente trazer pessoas tão boas de um coração enorme como o Vitor. Mais uma vez, obrigado, Vitão. Eu quero agradecer, meu amigo. Valeu, cara. Valeu. Tchau, tchau. E aí, Guizão, ficou bom?